Bom, eu falo muito que as pessoas precisam de gastar certo tempo para aprender a mexer em todas as ferramentas que a diferença principal entre ferramentas amadoras e estratégias amadoras é que o amador geralmente usa poucas ferramentas, uma, duas, poucas coisas. Já o profissional coloca diversas ferramentas todas juntas, exatamente porque quando ele deixar aquela ferramenta ali, apertar o botão Start, ele vai começar a trabalhar de forma automática, sozinha, por um longo período de tempo. Por isso que ele conta com diversas ferramentas. Eu, por exemplo, perdi as contas quando eu estava trabalhando com 16 ferramentas, tá? Que eu posso apertar e deixar ele no automático, que ele vai ficar de repente até pela minha vida inteira ali trabalhando, tá? Então, quando eu falo que demora algum tempo para se aprender isso daí, pode ser que para alguns a realidade possa ser um pouco diferente. Porque quando eu falo que vai demorar ainda para a pessoa aprender isso daí, é para quem não tem dinheiro. Porque senão, se você já tiver dinheiro, dá para você delegar, dá para você colocar na mão de outra pessoa, dá para você ter um empregado, dá para você ter alguém que você pague e ele faça alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que tem a primeira parte do processo aqui, são vários processos, certo? E a primeira parte, vamos supor, teoricamente, que você demoraria uns 3 meses para aprender a operar razoavelmente bem aquela parte ali, certo? E aqui tem mais outra parte que demora mais uns 2, e aqui tem essa daqui que demora mais uns 5, certo? Então, quando você tem dinheiro, você pode pagar um profissional para fazer essa parte aqui que demoraria 3 meses, esse daqui que demoraria 2 meses para você aprender, para você começar a trabalhar, e pagar o outro profissional que demoraria que possa fazer alguma coisa que demoraria 5 meses, assim, teoricamente, certo? Que demoraria 5 meses para você aprender e começar e pôr ele para trabalhar razoavelmente bem para você. Então o que acontece? Quando você delega, quando você coloca outras pessoas, teoricamente você está economizando tempo, certo? 3, 2, 5, só que já são 10 meses. Teoricamente, é claro que é uma suposição assim de tempo. Agora, então, quando você tem dinheiro, você já consegue já pular toda essa etapa. Você, ao invés de ter que aprender, você paga por quem já usou aquele tempo para aprender para você. Ele vai lá, executa a mão de obra, fica até bom, dá um bom resultado, às vezes não tão bom quanto você colocar sua própria identidade ali, mas né, por causa disso que você não coloca a sua identidade, aquilo que como você faria. Mas tá, ainda assim fica bem interessante. Então, se você pode, dá sim, mas aí é claro que você vai precisar de diversos profissionais para fazer isso daí e já conseguir com muito menos tempo, mas colocando dinheiro, tirando dinheiro do bolso e investindo, trabalhos profissionais, ferramentas profissionais, certo? Eu preciso de frisar isso, preciso que é o uso profissional da internet, não o uso amador, exatamente porque o nosso mercado ele é feito de 99,9% de amadores, 0,9% de pessoas que não fazem spam. Então, praticamente existem poucos profissionais no mercado, ainda está começando ainda, os poucos profissionais ainda estão começando agora, certo? Então por isso que eu preciso de frisar muito. Então se você já quer ter um resultado na internet, certo? Quer usar a internet para fazer uma rede enorme e rentável para você no marketing multinível e para ontem, de forma rápida, às vezes você vai ter que contratar algum freelance, alguma pessoa que vai só vir fazer aquilo ali para você, já terminou o trabalho, tá tranquilo. Às vezes contratar algum empregado, só que aí quando você faz isso, tem o tempo dele fazer aquilo ali, você não precisa aprender nada, certo? Não precisa aprender nada do que ele está fazendo, só paga, ele faz. E o que acontece? Você consegue montar toda uma estratégia profissional e como são várias ferramentas que juntas, quando elas estão trabalhando, elas automatizam todo o processo,
por estar automatizado, você só vai precisar apertar o botão Start, o botão Começar, e ele vai rodar e fazer todo o processo automaticamente, continuamente, enquanto houver gasolina, digamos assim, naquela máquina ali, ela vai rodando por meses, anos, décadas, tá? Trabalhando e montando rede enorme para você. Bom, é aquilo que eu falo. Quando você vai fazer um trabalho profissional na internet, alguma hora você tem que tirar dinheiro no bolso. Alguma hora você tem que investir, certo? Qual que é uma das diferenças do uso amador da internet? Do uso de ferramentas amadoras, do uso de estratégias amadoras, do uso de spam? É que isso daí ou a pessoa paga muito pouco ou a pessoa não paga nada, certo? E aí a pessoa pensa assim, pô, tô economizando e tô usando a internet, eu bato bonito na parada, não tá, certo? Olha só a forma como eu penso, é que tem muita gente que olha assim, olha para um serviço, um produto que é gratuito, que custa muito pouco, tem alguma coisa aí, né? Tá muito barato, tem alguma coisa, tá gratuito, não dá para exigir muita qualidade, que é gratuito mesmo. Agora, coisa boa mesmo você paga. Tipo, sei lá, você vai comprar uma caneta. Nossa, essa caneta aqui, você avalia pelo preço. Nossa, tá custando muito pouco. Não deve ter muita qualidade. Aí você vai para uma outra caneta que é a mesma coisa, saiu da mesma fábrica, saiu às vezes no mesmo horário, feito pelo mesmo profissional. Só que ela custa 5 vezes mais. Esse daqui deve ter uma qualidade melhor, porque isso daqui você pode ser usado para um celular, um serviço, qualquer coisa assim. Ou seja, tem como você avalia o que é gratuito, o que custa pouco e o que custa caro. O que custa caro você acha que é melhor. Agora isso você usa para coisas supérfluas, geralmente. E quando você está fazendo um investimento, algo que pode te dar uma liberdade financeira futura, que pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, por que não usar o mesmo princípio? Ou seja, é algo que pode mudar a sua vida, que pode realizar seus sonhos, que pode te levar às viagens que você tanto quis, levando as pessoas que você tanto ama, certo? E você usa as ferramentas amadoras, usa estratégias amadoras, exatamente porque elas são gratuitas. Por que não usar o mesmo pensamento? Se você pensar da mesma forma, você vai falar, essa ferramenta aqui, ou esse spam, essa estratégia, ela é muito barata, tá custando muito pouco, não deve ser de qualidade, tem alguma coisa errada aí. Aí você olha, já pensa da mesma forma, do mesmo pensamento. Opa, essa ferramenta aqui já custa um pouco mais, essa estratégia aqui já exige um pouco mais. Eu acho que essa daqui, comparada com essa daqui, ela é bem melhor, certo? Então, se você mudar a forma de pensar, você sai daquilo que é spam, certo? Daquilo que é ferramenta amadora, daquilo que é estratégia amadora, porque esses três aqui, eles custam muito pouco, custam quase nada e quase não dão resultado. Se dão, é muito pouco. Agora, comparando com a internet, ela dá resultados muito maiores por um tempo muito maior, com uma velocidade muito maior. Você consegue deixar ela trabalhando por anos para você, certo? O profissional. Só que, claro, nela você vai pagar muito mais do que no amador, tá? Esse daqui custa quase nada, às vezes custa nada. Às vezes você não precisa nem aprender, nem aprender a usar, nem estudar para usar, mas dá pouco resultado. Esse daqui você tem que gastar, tem que investir, mas ainda assim ele dá muito mais resultado. Comparando um com o outro, esse daqui dá muito mais resultado de forma assim avassaladora, uma forma enorme, diferença brutal realmente, tá? Então às vezes compensa. Ok,
quando eu falo que tem que passar por um processo de aprendizado, não se aplica a todo mundo. Às vezes você já tem dinheiro, 90% das pessoas que vão assistir esses vídeos não tem dinheiro, mas alguns vão ter, já tem como colocar na mão de um funcionário para começar a trabalhar com aquilo ali, certo? Tem como você delegar parte desse processo e adiantar muito mais o tempo para você ter toda essa ferramenta, todas essas estratégias profissionais juntas para colocar a internet para montar essa rede enorme rentável para você, tá? Então,